O Evangelho segundo Lucas. No primeiro vídeo nós exploramos o retrato que Lucas fez de João Batista e de Jesus como o cumprimento da história de Israel e das promessas de Deus relatadas nas Escrituras do Antigo Testamento. Depois vimos Jesus lançar sua missão e trazer as boas novas do reino de Deus para os pobres de Israel, pessoas excluídas e de baixo status social. Jesus ensinou que esse reino é invertido. Ele reverte todos os nossos valores sociais comuns. E essa sessão termina com Lucas nos mostrando que Jesus é o novo Moisés, prestes a trazer um novo êxodo através da sua morte em Jerusalém. E então nós chegamos à grande sessão central do livro, onde Jesus lidera seu povo recém-formado em uma viagem para Jerusalém. Essa parte do livro consiste principalmente em parábolas que são contadas a várias pessoas que Jesus encontra pelo caminho, sobretudo seu crescente grupo de discípulos. E dessa forma, Lucas retrata seguir Jesus como uma jornada. É algo que você aprende enquanto trilha o longo caminho da vida. Primeiro, Jesus convida seus discípulos a uma missão e os envia para anunciar o reino de Deus. Ser um discípulo desde o começo significa participar da missão do reino de Cristo, torná-la sua. E quando os discípulos voltam, ele lhes ensina várias coisas sobre oração e sobre confiar na provisão de Deus. Na verdade, é nesses capítulos de Lucas que Jesus fala mais sobre dinheiro, bens e generosidade do que em qualquer outro lugar do seu ensino. Seguir a ele é exatamente como estar na estrada. Deve produzir uma mentalidade minimalista que nos liberta da necessidade de possuir coisas e permite uma generosidade radical. Outro tema-chave nesses capítulos é a missão contínua de Jesus para com os pobres. Enquanto viaja, ele continua formando um novo povo de Israel e encontra vários doentes, cegos, samaritanos, que são inimigos antigos do povo judeu, e o famoso Zaqueu, um homem judeu, mas que cobrava impostos para os romanos. Todas essas pessoas que foram excluídas pela sociedade encontram Jesus e são transformadas por esse encontro. Elas se unem à comunidade do seu reino, que é descrito por Jesus como um grande banquete. Ele está aqui para buscar e salvar os perdidos, e por isso ele celebra quando as pessoas descobrem a misericórdia de Deus. Mas nem todo mundo está feliz nessa festa. Lucas inclui várias histórias de Jesus em banquetes com os líderes de Israel, e eles se transformam em debates intensos onde Jesus confronta o orgulho e a hipocrisia deles. E esses contrastes nos banquetes são refletidos de forma marcante na parábola do filho pródigo. Um pai tem 2 filhos, e um deles estupidamente foge e desperdiça toda a sua herança. Mas em determinado momento ele volta arrependido e seu pai o perdoa, e organiza uma grande festa para celebrar. Meu filho estava perdido, mas foi achado. Só que o filho mais velho, que nunca deixou seu pai, fica bravo e se ressente dessa generosidade para com o filho que não merece. Com essa famosa parábola, Jesus explica toda a missão do seu reino para esses líderes. Essa festa representa as alegres boas-vindas de Deus às pessoas de todo tipo. A única coisa que ele pede na entrada é humildade e arrependimento. Isso realça a tragédia desses líderes que rejeitam a Jesus e seu reino invertido. E essa resistência cresce rapidamente e ele finalmente chega a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Enquanto se aproxima da cidade, ele chora. Seus discípulos o saúdam como rei messiânico, mas os líderes de Israel o condenam. E ele sabe que essa rejeição do seu reino de paz vai colocar Israel em um caminho de rebelião contra o Império Romano. Isso vai trazer a queda da cidade. E é essa destruição de Jerusalém que Jesus encena simbolicamente, quando invade o templo. Expulsa os vendedores de animais e acaba com o sistema de sacrifícios. Ele diz que esse lugar de adoração se tornou um covil de ladrões e vai ser destruído. E obviamente essa atitude gera uma série de discussões entre Jesus e os líderes de Israel, levando a sua previsão de que um dia os exércitos romanos vão cercar a cidade e destruí-la com o templo, junto com uma geração inteira. E com isso, Jesus se retira com seus discípulos para celebrar a Páscoa, uma refeição anual simbólica sobre a libertação da escravidão de Israel através da morte de um cordeiro. E Jesus transforma o pão em vinho dessa ceia em novos símbolos de um novo êxodo. Seu corpo quebrado e seu sangue derramado vão trazer libertação para o povo renovado de Cristo. Depois da ceia, Jesus é preso e examinado diante dos líderes judeus, e então julgado porque declarou ser rei. Lucas enfatiza a inocência de Cristo. Pilatos, o governador romano, afirma 3 vezes que Jesus é inocente antes de entregá-lo,
E mesmo Herodes, o governador da Galileia, não encontra nada para acusar Jesus. Mas enfim os líderes compelem Pilatos a crucificá-lo, e é isso que acontece. Só que mesmo no meio da sua dolorosa morte, Jesus personifica o amor e a misericórdia de Deus dos quais ele tanto falou a respeito. Ele oferece o perdão de Deus aos soldados, enquanto eles o crucificam. E um dos criminosos executados ao seu lado percebe quem ele realmente é e diz: "Lembre-se de mim quando entrar no teu reino." E as últimas palavras de Cristo são uma oferta de esperança a um criminoso humilhado. "Hoje mesmo você estará comigo no paraíso." E com esse último ato de generosidade e bondade, Jesus morre. Seu corpo é colocado em um túmulo, e no primeiro dia da semana, alguns discípulos de Jesus vão até ali e o encontram no vazio. Há duas criaturas angelicais que dizem que Jesus está vivo, que ele se ergueu dos mortos, e então eles vão embora maravilhados. E é bem aqui que Lucas conta uma das suas histórias mais lindas. 2 discípulos de Cristo estavam saindo de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús, e eles estão com o coração partido por causa da sua morte. Então, de repente, Jesus está ali, simplesmente andando ao lado deles, mas eles não o reconhecem. Ele pergunta por que eles estão tristes, e eles começam a falar sobre todas as suas esperanças de que Jesus era aquele que viria redimir Israel, mas agora está morto, e tudo foi em vão. E mais tarde, quando Jesus está comendo com os dois, ele reparte o pão, exatamente como fez na ceia da Páscoa, e é nesse momento que eles o reconhecem, e Jesus desaparece. Lucas conta essa história para afirmar algo grande sobre seguir a Cristo. Quando os discípulos impõem a sua agenda e a sua visão de realidade acima da de Cristo, ele permanece invisível e desconhecido. É só quando nos submetemos ao seu reino invertido, simbolizado no seu corpo ferido, oferecido em amor, é só ali que vemos e conhecemos o verdadeiro Jesus. A cena de conclusão do livro se passa em outra refeição, onde Jesus aparece aos seus discípulos e lhe explica com as escrituras do Antigo Testamento como tudo isso era parte do plano de Deus, que o Messias se tornaria o rei de Israel sofrendo e morrendo pelos seus pecados e venceria o mal com a sua ressurreição. E agora, como o profeta Simeão previu lá no capítulo 2, o reino de Deus vai se mover para fora de Israel. O seu perdão pode ser anunciado nas nações e todos são convidados a seguir a Jesus. Mas ele pede aos seus discípulos que esperem em Jerusalém pela vinda do Espírito, que vai capacitá-los para essa nova missão. E isso, é claro, te faz querer continuar lendo o segundo volume de Lucas, o livro de Atos. Mas por enquanto, esse é o Evangelho segundo Lucas.